A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez a este canal. Estamos aqui no momento do Apostolicast, um canal então dedicado a falar das coisas de Deus, das coisas da igreja, dúvidas, perguntas, né? E hoje temos vamos falar a respeito do porquê Jesus orava. É um assunto mais específico, é um assunto geralmente para pessoas que já estão na igreja, né? E ele é muito recorrido, ainda mais porque a Igreja Apostólica do Brasil é unicista. Então, sempre se tem aquela pergunta se só existe uma pessoa na divindade para quem Jesus orava. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Afinal, por que Jesus, sendo Deus, ele orava? Tá bom? Dou minhas honras ao Bispo John, a irmã Nara, Bispo Robert, a irmã Rosângela, e dou honra a Jesus Cristo, o motivo desse assunto. Creio que também seja o motivo do seu interesse. Mas direto ao assunto, então, vamos falar o porquê Jesus orava. E eu separei alguns versículos da Bíblia aqui no celular e vamos a né, que está bem claro essa passagem, que está em João 11. Não está em João 11, não. Está em João 12, onde fala bem assim, ó, João 12, 28. Jesus fala bem assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: Eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ser um trovão. Outros garantiam: um anjo falou com ele. Jesus lhe esclareceu: essa voz não veio por minha causa, e sim para o vosso benefício. Estou um pouco gripado, mas repara que Jesus faz aqui uma oração e veio uma voz do céu, meu irmão, uma voz do céu, do alto, e fala com Jesus. Só que repara que a voz fala bem assim, ó: eu já o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Mas quem é glorificado no momento, quem recebe os méritos no momento é Jesus. Então a voz diz: eu glorificarei. A voz diz: e ainda glorificarei. Mas quem é glorificado na verdade é Jesus. E tem outra passagem também em João 11, onde fala da ressurreição de Lázaro. Fala bem assim: então tiraram a pedra na entrada do lugar onde o homem estava morto. E Jesus, levantando os olhos para o céu, novamente ao céu, agradeceu, dizendo: Pai, dou-lhe graça porque me ouvi. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creia que tu me enviaste. Então repara que aqui Jesus deixa bem claro que o motivo por que ele estava orando, na verdade, não era porque ele tinha outra pessoa. Na nossa linha, a gente não crê que existe outra pessoa. Mas o motivo do porquê ele orava era pelas pessoas que estavam ao seu redor, para que creiam no ministério de Jesus. E essa é a questão. Geralmente, quando se fala de Jesus orar, as pessoas perguntam: mas para quem ele orava? Por quê? Quando a gente ora a um Deus. Mas isso não é prioridade para Jesus, porque Jesus não é nas nossas limitações. Então, a gente necessita orar a um Deus, mas Deus não precisa orar a outro Deus. Ou, digamos assim, uma pessoa divina não precisa orar a outra pessoa divina, porque geralmente a oração se faz por uma causa de necessidade, né? E tantos outros motivos que um Deus não tem esses motivos, tá bom? Então, Jesus orava? Sim, ele orava, mas a pergunta vamos mudar. A pergunta não se deve ser feita a quem ele orava, porque quando tu pergunta a quem ele orava, tu obriga a ter outra pessoa. A pergunta certa que deve se fazer é: por que Jesus orava? Aí muda a história, porque
tu perguntando primeiro o porquê, antes de perguntar para quem, tu vai entender a causa dessas orações que Deus fazia. Vamos aqui para Hebreus 5. Hebreus 5 fala bem assim: porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido entre os homens, ou seja, sumo sacerdote é um ofício de ser humano, é designado para representá-lo em questões relacionadas a Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer do que não tem conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esse motivo deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo quanto em seu próprio favor. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus. Esse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem o declarou: Tu és meu filho, que hoje te gerei. Então, repara que aqui em Hebreus, o escritor está dizendo, todo sumo sacerdote, ele deve oferecer sacrifício em favor do povo e por si próprio, porque ele também é rodeado de fraqueza. E sabemos já, de fato, de que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. E como sumo sacerdote que Jesus foi, botamos no tempo que ele esteve na terra, era-lhe necessário para cumprir o sacerdócio oferecer sacrifícios e orações em favor, tanto em jejum quanto em clamor. Tem uma outra passagem que está em Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era indescritível que este sumo sacerdote, falando de Jesus, fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, pelo que em vista que já estava constituído aqueles que apresentavam as ofertas prescritas pela lei. Agora, no versículo 6, contudo agora Jesus recebe um ministério mais excelente do que os sacerdotes levitas, pois ele é mediador de uma aliança superior. Percebe que o versículo 6 diz que Jesus recebeu um ministério de sacerdote. E Hebreus está dizendo, olha, todo sacerdote deve oferecer sacrifício pelos homens e por si mesmo. Quer ver uma passagem aonde é falado a respeito disso? Que é falado em Lucas 22:3. Lucas 22:31 fala que Satanás pediu para peneirar Pedro, mas Jesus intercedeu por Pedro, ou pela alma de Pedro, para que isso não acontecesse. Então percebe que Jesus executou de forma prescrita no Evangelho o ministério de sacerdote e de intercessor. Agora, tem uma passagem muito interessante que está em Salmos. E fica comigo aqui, presta atenção, que nós vamos falar sobre isso, porque Salmos capítulo 2 fala bem assim. Salmos capítulo 2, versículo 6. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Versículo 7 fala bem assim. Proclamei um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa passagem aqui, ela é totalmente messiânica, falando de Jesus. E essa passagem também é citada em Hebreus, capítulo 5, versículo 5, que fala bem assim. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória,
de se tornar sumo sacerdote. Mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, que hoje te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante esses dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Contudo, sido ouvido por esta causa e sua reverente submissão. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Salmos 2, onde fala: Tu és meu filho, que hoje te gerei, não está dizendo de um filho na eternidade, porque o pai estava sozinho na eternidade, então ele gerou para si um filho, que é a segunda pessoa da Trindade, né? E que eles estavam juntos, o pai e o filho, na criação, e que o filho sempre foi eterno. Não, 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 não. Aqui, Hebreus capítulo 5 está dizendo de que este filho gerado, ele foi gerado, claro, se ele é gerado, ele não é eterno, ou que nem uns falam, gerado na eternidade, mas aqui em Hebreus está dizendo que ele foi gerado, este ministério foi gerado para ser o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para oferecer um sacrifício perfeito. Então, este filho aqui é o ministério de sacerdote, irmãos, para prover o sacrifício que nos lava dos nossos pecados. Então, não é que tinha um Deus orando a outro Deus. Não, 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 não. Era Deus cumprindo o ministério de sacerdote, que ele mesmo disse que deveria ser feito no Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. Porque se a gente entende que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, e a gente entende como era a lei e o que era pedido na lei, então a gente entende que era necessário que, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrima àquele que podia o livrar da morte. Era ministério e não, né, um pai, um filho orando ao pai, como tem o caso da cruz, onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparas? Percebe-se que não é o Deus Filho orando ao Deus Pai, mas é a repetição do Salmo 22 que retrata a situação da cruz. Salmos 22 é uma profecia da cruz. E Jesus diz no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparas? Quando ele fala aquilo, todos os judeus que estavam ao redor da cruz sabiam daquele capítulo de Salmos 22 de cor. E eles começam a recitar o Salmo 22. E eles começam a ver o cenário montado que o próprio Davi profetizou que aconteceria. Agora, olha uma outra situação que está em... Não, vamos terminar essa aqui. Falando de cruz, antes da cruz, Jesus está orando no jardim do Getsemane. Intensamente, gotas de sangue, tu sabe todo o cenário ali. Mas tem uma passagem onde ele diz, Mateus 26, versículo 41, Vigiai e orai, para não caíres em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então percebe de que aqui Jesus coloca uma diferença, porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus sabia que ele ia para a cruz e ele está dizendo que a carne é fraca, ou seja, a carne tinha medo, porque todos nós, irmãos, temos uma carne, um corpo e temos um espírito dentro de nós. E quem sente a dor da morte é a carne. Quem? Não. A parte que sente é a carne. E Jesus aqui está dizendo, o espírito está preparado. Claro, o espírito não sente dor. Então, é óbvio que o espírito vai à cruz e vai à morte, não sente dor. Mas Jesus está dizendo, olha, o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Então, não é
um Deus orando a outro Deus. Eu vou repetir essa frase muitas vezes. Não é um Deus orando a outro Deus, mas é a diferença entre o espírito e a carne, que juntos estavam fazendo o ministério de sumo sacerdote naquela hora. Porque para o sacrifício descrito no Antigo Testamento era necessário se ter sangue. E de que forma que um Deus que é espírito e é eterno oferecerá sangue que ele mesmo exigiu, gerando para si um corpo? E todo corpo que nasce, ele recebe o título de filho. Então, não é o pai no céu vendo o seu filho pedindo socorro e não atendendo na cruz. Não, 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 não. É o próprio Deus gerando um corpo, habitando nesse corpo e sobre esse corpo exercendo o ministério de sumo sacerdote, que ele é sumo sacerdote, e sobre esse corpo oferecendo o sangue para perdão, como ele mesmo exigiu. Muitas passagens, aqui um parênteses, né? Jesus sempre diz: porque eu vos tenho anunciado tudo que ouvi de meu Pai, porque eu tenho feito as obras que vi meu Pai fazer e tal e tal. Essas obras que ele faz são o cumprimento das profecias já escritas. Curarão coxos, né? Dará visão aos cegos, serão ensinados por Deus. Isaías 52 diz, eu acho, que com os próprios olhos me verão. O Pai está dizendo me verão. Então, tudo que ele está dizendo que ele viu, ou que ele viu o Pai fazer, ou que ele foi ensinado, não é que ele estava numa eternidade aprendendo com o Pai, para quando ele descer na terra fazer tudo certo. Não, não, não. Ele está dizendo, eu estou executando a lei, eu estou executando a Torá, porque o próprio Deus é a lei, o próprio Deus é a Torá. E quando Jesus diz, eu aprendi com o meu Pai, ele está dizendo, eu estou cumprindo as profecias que eu mesmo disse que viria, porque a lei se fez por Pai e o sacrifício se fez por Filho. E este cenário montado executou o perdão da nossa vida. Não é um pai entregando um filho ao sacrifício. Já tem vídeo falando sobre o pai, o filho e o sacrifício. O nosso canal, assiste. Mas vamos voltar aqui às minhas passagens que eu até acabei misturando. Mas tem uma passagem que está em... Deixa eu encontrar aqui. Em Mateus 3. Mateus 3, olha só, fala a respeito do batismo, né? Mateus 3, versículo 14, deixa eu baixar essas mãos aqui, né? Mas João se recusava, justificando, sou eu quem precisa ser batizado por ti, e tu vens a mim? Irmão, tu nunca se perguntou por que Jesus foi batizado? Estranho. Como que um ser perfeito, o próprio Deus, precisa ser batizado? Jesus, entretanto, declarou, deixa assim porquanto, pois assim convém que façamos, para se cumprir toda a justiça. Aí João concordou. Para pensar, irmão. Que justiça é essa que Jesus está dizendo? Devemos cumprir a justiça. Na cultura judaica, todo sacerdote ou levita, quando ia exercer o seu turno no templo, no ministério, antes de ele entrar no templo, ele deveria se lavar para então ser puro e ele entrar no ofício do templo, todo. E se chamava nikve, ou tanques, ou em rio, que seja. Mas ele tinha que submergir na água e quando ele voltasse então, ele estava puro para o ministério. E depois o banho, o nikve, né? Não é ser um batismo, seria essa imersão que o levita fazia, o tornava puro e apto para o ministério do templo. O primeiro passo era esse. Esse versículo eu não peguei, estou reconhecendo, esqueci, não peguei, mas no Antigo Testamento tem, cultura judaica tem, onde o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, ou os levitas, eles deveriam se banhar para começar o ofício.
E tu pode perceber, irmão, que pela trajetória de Jesus nos evangelhos, ele fala isso para João. Eu devo cumprir toda a justiça. Toda a justiça é o quê? Toda a lei. Eu devo cumprir. João, eu preciso cumprir a lei do sacerdócio. Então, me emerge na água para que eu possa começar o ministério do sacerdote. Então, João diz, tá bom, entendi o teu motivo. João imerge Jesus, ele levanta Jesus e logo em seguida a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto para ser consagrado, digamos assim, consagrado, jejuar, né? Se santificar, purificar e tal. Coloca tuas palavras aí. E logo então, ele começa o seu ministério e ele só para o ministério na cruz, porque começou o turno do sumo sacerdote perfeito. Começou aonde? Na água do batismo. Porque isso era lei, assim como Hebreus diz, é lei que todo sacerdote ofereça sacrifícios e súplicas por si e pelo povo, só pode começar depois que deitar na água e estiver apto para o ministério sacerdotal. Então, quando Jesus diz para que se cumpra toda a justiça, é a lei da Torá, do ministério de sacerdote. Isso é muito interessante, porque quando eu entendo, quer entender porque Jesus orava? Lê o livro de Hebreus, irmão, lê o livro de Hebreus, dava até vontade de ler, lê o capítulo 5 de Hebreus, lê o capítulo 8 de Hebreus, lê o capítulo 7 de Hebreus, lê o capítulo, acho que 9 de Hebreus, onde ele explica exatamente o porquê disso. Então, tu és meu filho, que hoje te gerei, é o nosso sumo sacerdote. Ele foi gerado naquela barriga de Maria. Ali nasceu o filho. O filho não existia na eternidade. A única coisa que existe de eternidade em eternidade é o eterno. E o seu nome é Jesus, revelado nesse ministério. Esse ministério de filho, ele teve início e terá fim, mas o início foi na barriga de Maria. Quando ele nasce, ele recebe o título de filho. Esse filho carrega o sangue, o corpo do sacrifício, e dentro desse corpo existe o Espírito eterno que faz o seu ministério de sacerdote. Então, o porquê Jesus orava? Porque ele era o nosso sumo sacerdote. Porque um Deus, meus irmãos, não tem necessidade nenhuma de orar a outro Deus. E se fosse o caso da Trindade, que não há necessidade de falar, mas talvez alguém aqui é da Trindade e esteja ouvindo esse vídeo. Isso aqui é o Bispo de Ormanara, ó. Homem e mulher de Deus. Honra eles. Se eles são coeternos, coexistentes, coiguais, qual a necessidade da segunda pessoa orar a primeira se já sabe? Não tem necessidade. Qual a necessidade de ele pedir socorro se são coiguais? Não tem. Então, não são coiguais, não são coexistentes, não são duas pessoas, não é o primeiro e o segundo, um orando pelo outro. Isso quem faz é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela ama colocar pessoas na divindade e fazer essa ligação de orações. Ora para o santo, que o santo vai clamar a Deus, o Pai. Ora lá para a santa, que a santa vai rogar a nós ao Pai. Então tá aqui Jesus rogando a Deus ao Pai. Não. É o ministério do sacerdote perfeito, executado pelo próprio Pai na terra, carregando um sangue perfeito que era para ser o nosso, mas ele deu dele. É o pai que se sacrifica pelos filhos. Nunca na Bíblia será aprovado um pai sacrificando um filho. Nunca. Deus condena a prática de sacrifício de filhos. Mas a Trindade diz que o pai sacrificou o próprio filho. Isso é antibíblico. Quer saber o que é bíblico? É o próprio Deus se fazendo
um Melquisedeque, se fazendo um sumo sacerdote e executando o perdão que ele mesmo pediu para ser feito na lei. Ele condenou, ele nos resgatou, ele nos perdoou, ele sofreu e ele nos espera de braços abertos no céu. Ele, irmão, o único Deus verdadeiro. Ouve, Israel, o Senhor é um. Ele que se assenta num só trono e que rege o mundo inteiro. Mas aí talvez, né, você deve estar pensando até aquela passagem lá onde diz que Cristo, né, está à direita, é João, uma das epístolas de João, onde fala: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Deve estar mais ou menos escrito assim, mas não está fora não, tá? Podia até procurar aqui, mas tu sabe qual passagem estou falando? Aí tu pensa, mas tá aqui, ó, 2, né? Tá aqui o Pai, né? Tu imagina que é um velho, mais barbudo, de barba branca. E tá aqui Jesus do lado. E ele tá intercedendo a Deus, ao Pai, por nós. Então tu imagina o quê? Imagina comigo, tá? Você tá ali na frente com seus pecados e tal. O Pai ali, né? Um velho, brabo, né? Pronto para te condenar. Mas daí Jesus tá no lado assim, ó. Deixa eu não sair fora da câmera. Dizendo: Pai, perdoa, com todo respeito aqui, né, ao exemplo, perdoa ali o Geraldinho ali, ele não sabe o que ele fez e tal, e daí tá aqui o pai sentado pensando assim, já que o meu filho sofreu, então eu vou te perdoar. Isso é inconcebível para um Deus que é onisciente. Ele não precisa de alguém soprando do lado dele para saber as coisas. Ele já sabe de tudo. Quando 1 João ou 2 João fala a respeito do advogado justo, o Consolador, Paracletos, acho que é o nome no grego, tal, que está do lado, é porque o sacrifício é o que nos perdoa. Na verdade, o que João está fazendo ali é pegando um exemplo humano, pegando uma tipologia humana para nossa cabeça entender de que o sacrifício de Cristo é o perdão das nossas condenações. Então, tem um juiz, que é a própria Torá nos condenando, mas tem o sacrifício de Deus que nos perdoa. Não é duas pessoas, é a lei que nos condena e o sacrifício extraído da lei que nos perdoa. Não tem um pai velho que está esquecendo das coisas e tem um filho ali dizendo: ó, lembra que eu morri por ele, lembra que o meu sangue... Deus não precisa ser lembrado de nada. Na verdade, é Ele que nos lembra de tudo. Não tem um Cristo do lado soprando no ouvido de Deus. Isso é uma ilustração que João nos deu para entendermos na rotina da vida a forma que Deus nos perdoa e não seguir na literalidade do exemplo de João. Não estou parafraseando, tá? Não estou querendo dar outra interpretação, não estou fazendo uma inferência. Não. Eu estou dizendo o que realmente João quis fazer. Ele pegou um exemplo terreno, jogou ao sacrifício como juiz e advogado que existe na terra, para todo mundo entender. Não é um pai esquecido e um filho lembrando. Não é isso, irmãos. É o único Deus exercendo o ministério de salvação superior aos nossos pecados que Ele condena. Ele é sacerdote, Ele é rei, Ele é profeta, Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é sacrifício, Ele é tudo em todos. Só que é muito inconcebível, né, irmãos? É muito inconcebível. Imagina um Deus tão grande, pisar na terra, o Pai, o Eterno, o Yahvé. Mas sim, ele disse que ele faria. Isaías 52 fala isso.
eles me verão com seus próprios olhos. Isaías 52, vai ter vídeo no canal sobre Isaías 52 e 53, onde fala que o Senhor desnudou o seu santo braço. E todos viram o braço do Senhor. Quem era o braço do Senhor? Era o Mashiach. Não é outra pessoa, é a manifestação de Deus na terra em carne. Deus se manifesta de várias formas. Ele se manifestou em sarça, ele se manifestou em vento, ele se manifestou em voz, ele se manifestou na boca dos profetas e ele se manifestou em carne, nascido de mulher. Mas dentro daquele corpo para o sacrifício estava o Espírito eterno. O próprio Eterno se fez carne. E João diz: nós vimos e apalpamos a palavra da vida. Quem que é a palavra de vida? É a Torá, é o próprio Deus. Quando João diz que eles viram e apalparam a palavra da vida, ele estava arrematando Isaías 52, onde o próprio Pai diz: me verão olho a olho. Meu Deus! Olha, irmãos, é muito mais lindo e muito mais heróico e muito mais pessoal da parte de Deus que a gente vê. O Antigo Testamento diz: eu vou vir, eu vou redimir meu povo, o Pai está dizendo, o Pai da criação, o Eterno, eu vou vir, e ele veio. Ele não terceirizou o serviço para uma segunda, uma terceira pessoa. Ele não precisa de ninguém. Nosso Deus é poderoso, Ele faz tudo só e fez. Olha, irmão, se tu não consegue ser advogado, juiz ao mesmo tempo, se tu não consegue ser isso, o nosso Deus consegue. E Ele faz. Não tenta limitar Deus, não tente imaginar Deus aos nossos limites humanos. Não é porque a gente necessita orar que Deus, quando vem em terra, precisava orar a outro Deus. Não. Ele executou perfeitamente o ministério de sumo sacerdote, como ninguém jamais conseguiu. E com isso ele colocou um testamento superior, porque quem o fez é perfeito e a nova aliança foi perfeita por causa do sumo sacerdote, que é o Pai. Falamos então que Jesus fala com o Pai, e o Pai diz que glorificará o nome do Pai, mas que é glorificado Jesus. Falamos do Espírito é forte, a carne é fraca. Falamos que o sacerdote deve orar, e falamos então que o sumo sacerdote é o Filho gerado. Falamos do cumprimento de toda a justiça no batismo. Falamos que Jesus intercede por Pedro, na prática como sacerdote. Olha, tem muito mais assunto a respeito desse tema. É um assunto mais aprofundado? Acho que é. Não muito, acho que é. Se você tem dúvida, tem meu telefone no vídeo aí, no rodapé ou na arte ali de início. Procura a Igreja Apostólica do Brasil, entenda sobre a teologia unicista, entenda sobre a teologia judaica, onde eles não aceitam pessoas da divindade. Já falei, quem gosta de pessoas da divindade é a Igreja Católica, que é o pai do trinitarianismo e todas as inclusões de santos que intercedem a Deus, tá? Não cremos que Deus terceiriza a intercessão por outras pessoas divinas. Ele mesmo recebe as nossas orações e ouve todo mundo. Então, se tu ficou até o final, que bom. Espero ter passado um conteúdo diferente que o mundo não vai ensinar, porque a verdade não está no mundo. Então, busca mais, revisa todos os versículos que eu passei. Leia Hebreus, por favor, leia Hebreus, tá bom? E estou à disposição para dúvidas, para tudo. Então, fique na paz, chegamos ao final e até o próximo vídeo. Deus te abençoe, até mais!